queridos, eu sou o pastor Weder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se for possível, se inscreva no nosso canal e também ative as notificações e nos ajude divulgando este vídeo, este material, nos ajude a difundir a palavra de Deus. Nós estamos estudando de forma sistemática e cronológica sobre o fim dos tempos. E hoje nós veremos um assunto poderoso nas Escrituras que diz respeito à consumação dos séculos. Hoje eu quero falar com você sobre o milênio. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que após o julgamento das nações, haverá então um dos pontos altos das profecias bíblicas, aquilo que nós chamamos de o milênio. Esse período que será um período extraordinário na história. O que será o milênio? O milênio, na verdade, será um período de governo universal e literal de Jesus sobre a terra. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6, você percebe que o milênio será um período de 1000 anos onde Jesus governará sobre toda a terra de forma literal. Eu estou dando ênfase a essa questão da literalidade do milênio porque Jesus de fato estará na terra e governará o mundo de forma física, presencial, literal. Isso é uma doutrina bíblica essencial que muito nos conforta. O milênio é um tempo aguardado pelos judeus. Mas não só pelos judeus, os cristãos também aguardam. Mas especialmente os judeus. Há 2 textos na Bíblia que expressam isso. Lucas no capítulo 2 e o versículo 38 e Atos capítulo 1 e o versículo 6 e 7. Há ali nesses 2 textos expresso de forma muito contundente o desejo ardente e a expectativa dos judeus em relação à manifestação literal do reino de Jesus. Este reino que é chamado de milênio. Mas não é apenas os judeus e a igreja que aguardam ansiosamente para que esse reino aconteça, para que esse período milenar aconteça. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, e os versículos 19, 20, 21, 22 e 23, que a própria criação, a natureza, ela sofre de forma que ela aguarda a manifestação deste reino, a manifestação do período milenar. Ela geme de expectação em relação à manifestação deste reino. Porque para a criação, para a natureza, para este mundo que foi criado por Deus, o período milenar será um período de libertação do pecado. É interessante também nós pensarmos que, na verdade, o milênio é a resposta da oração de milhões e milhões de crentes que oram a Deus: venha o teu reino. Dentro da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele colocou como importante essa busca, essa expectativa da vinda literal do reino de Deus. E isso se dará no milênio. Pastor, mas quer dizer então que o reino de Deus não está na terra? Ele está. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que o reino de Deus está em nós. O reino de Deus, ele pode ser visto hoje não de forma visível e literal, porque Jesus, ele não está sentado num trono governando lá em Jerusalém, como acontecerá no período milenar. O reino de Deus está na terra, mas através da minha vida, da sua vida. O reino de Deus pode ser dividido em 2 etapas. A etapa do presente e a etapa do futuro. A etapa do presente é essa que nós estamos vivendo agora, do reino numa dimensão espiritual. Mas haverá um dia
em que o reino de Deus se manifestará de forma material, visível e literal para todos os habitantes da terra. Eu quero destacar com você aqui sobre os fatos e as características do milênio. Em primeiro lugar, Jesus será o governante mundial e se estabelecerá um governo teocrático. Jesus será o grande governante mundial nesse período do milênio. E ele vai estabelecer verdadeiramente um governo teocrático, onde o próprio Deus governará as pessoas que estarão no milênio. Isso está lá em Zacarias, no capítulo 14, o versículo 9. Em segundo lugar, Israel será uma nação proeminente. No período do milênio, a nação de Israel será uma nação proeminente, de grande destaque. Ela será o centro de onde emanará todo o governo de Cristo. Em terceiro lugar, só citando aqui, o ponto 2, Amós capítulo 9, versículo 11 e 12, vai mostrar que Israel terá toda essa proeminência. Em terceiro lugar, Jerusalém será a capital do mundo. Zacarias 14 e o versículo 16 vai mostrar que Jesus governará a partir de Jerusalém. Jerusalém será a capital do governo de Cristo. Ela será uma grande capital universal. É daí que nós entendemos então que Jesus ele vai governar a partir desta cidade maravilhosa. Em quarto lugar, a igreja governará com Cristo. Apocalipse 2, versículo 26 e 27 vai mostrar que a igreja que foi arrebatada vai governar juntamente com o Senhor Jesus Cristo no período do milênio. Olha que coisa gloriosa, que grande privilégio nós teremos. É por isso que a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 2, que se requer que os despenseiros sejam achados fiéis. Se nós formos fiéis agora, neste mundo, no mundo por vir, no reino milenar, nós então governaremos com Cristo. Que coisa tremenda! Em quinto lugar, os apóstolos ocuparão um destaque nesse governo de Cristo. Eles ocuparão uma posição de destaque no governo de Cristo. Mateus 19, 27 e 28. Alguns estudiosos dizem que os apóstolos, cada um dos apóstolos, regerá uma tribo de Israel e exercerá liderança ao lado de Cristo. Isso também é uma informação bíblica muito interessante. Em sexto lugar, a humanidade gozará, usufruirá de inúmeras bênçãos. E eu gostaria de destacar uma delas, a longevidade. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 8 e o versículo 4, e Isaías 65, versículo 20 a 23, que haverá como marca distintiva do milênio longevidade, a bênção da longevidade. As pessoas no milênio, no período do reino de Cristo, viverão em abundância, viverão muitos dias. Que coisa gloriosa! E por que isso acontecerá, pastor? É preciso nós entendermos que todas as coisas que prejudicam a nossa saúde será extirpado no milênio. Veja que interessante. E quando você lê o versículo 20 de Isaías 65, fica claro para nós que, inclusive, só morrerá no milênio aqueles que cometerem pecado contra Deus. E como forma de punição pelo pecado cometido contra Jesus, a pessoa morrerá de forma antecipada. Ela morrerá de forma prematura. Mas o contexto geral do que será o milênio é como um período de muita longevidade. Os profetas utilizam uma linguagem falando de que os jovens serão de 100 anos. Que coisa tremenda! Em sétimo lugar, não haverá corrupção.
A corrupção será extirpada. A corrupção que hoje é uma marca que distingue esta nossa geração, que distingue a política do nosso tempo. Nós vivemos num mundo corrupto. No reino milenar de Cristo não haverá corrupção. Sofonias capítulo 3, versículo 9. Em oitavo lugar, as pessoas terão moradias e viverão com prosperidade. Quando o texto diz lá em Isaías 65, versículo 21 e 22, o texto vai mostrar que o período do milênio, do reino de Jesus sobre a terra, será um período de extrema prosperidade. As pessoas terão moradias, não haverá pessoas que viverão sem os seus lares, que viverão nas ruas. Pelo contrário, todos viverão em prosperidade e terão as suas moradas. Em nono lugar, a natureza será restaurada e florescerá. Desertos se transformarão em lindos jardins. Veja que interessante, Isaías 30, versículo 23, Isaías 35, versículo 1 e 2, são profecias que mostram que o deserto passará por uma transformação, os desertos da terra serão renovados, se tornarão lugares lindos e férteis. A própria natureza terá um renovo. Tudo isso é para mostrar que Jesus é o governante perfeito. Em décimo lugar, será um tempo de paz mundial. Não haverá guerras, não haverá lutas, não haverá nação contra nação. Jesus vai ser realmente o príncipe da paz. Isaías capítulo 2 e o versículo 4. Em 11º lugar, o conhecimento de Deus será universal. Jeremias 31 e o versículo 34. Neste versículo, o profeta Jeremias, falando a respeito deste tempo por vir do milênio, ele vai mostrar que o conhecimento de Deus será universal. Todas as nações da terra, todas as pessoas da terra terão o conhecimento de Deus, o conhecimento do Deus vivo. Que coisa gloriosa não será? Em 12º lugar, haverá harmonia no reino animal. Isaías no capítulo 11, versículos 6 a 9, vai dizer que o cordeiro estará pastando junto com o leão, com o lobo. E uma criança poderá pegar numa serpente, porque não lhe causará dano nenhum. Porque os animais, a ordem animal, o reino animal, voltará ao seu estado normal, natural, que era o estado antes do pecado, quando a Bíblia diz que Deus criou os animais, lá no livro de Gênesis. O pecado, quando entra, ele faz com que a natureza, o reino animal, se também desconfigure. Mas agora no reino milenar, os animais, o reino animal, voltará a um estado de harmonia. Será uma coisa tremenda. E em último lugar, haverá pleno derramamento do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! No período do milênio, haverá o pleno derramamento do Espírito Santo. Ezequiel 39 e 29 e Zacarias 12, versículo 10, parte A, vai mostrar que no período do milênio haverá um derramamento pleno do Espírito Santo. E isso será glorioso. No milênio, cada pessoa terá à sua disposição a plenitude do Espírito Santo. Que coisa linda e maravilhosa não será? Você percebeu o vislumbre que a Bíblia mostra de como será o reino de Cristo? Jesus é maravilhoso. É por isso que o nome dele tem que ser glorificado e exaltado. É por isso que nós o servimos. Porque ele nos salvou agora. Ele nos resgatou e mudou a nossa vida agora. Mas ele tem preparado um reino maravilhoso de 1000 anos aqui na terra. Mas não se engane, isto não será suficiente.
No próximo vídeo, nós vamos estudar sobre um assunto que vai despertar em você um santo temor de ver como nós, enquanto seres humanos, somos terríveis. O que eu quero que você guarde no seu coração em relação ao reino milenar é que nós, enquanto servos de Deus que estamos servindo a Jesus agora, se perseverarmos até o fim, formos arrebatados aos céus, nós nesse período do milênio estaremos governando com Cristo. Perseveremos. Custe o que custar, sirvamos ao nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.